Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre um tema que não tem muita gente comentando sobre isso e que é um absurdo. O projeto de reforma do Código Civil, tá? O Brasil fez uma reforma do Código Civil há pouco tempo atrás, em termos jurídicos, né? Em 2001 foi criado o novo Código Civil, o anterior era de 1916. Então, assim, recentemente a gente alterou o Código Civil para implementar um monte de novidades e coisa e tal, e já estão querendo mudar tudo de novo agora. O principal foco dessa mudança são as redes sociais. Olha que coisa. Eles querem mudar todo o Código Civil brasileiro na expectativa de conseguir controlar as redes sociais, porque os juízes estão se sentindo afetados por isso, como a gente explicou, né? O Alexandre de Moraes está todo dolorido por dentro, porque recebe críticas pelas redes sociais e coisa e tal. Enfim, estão querendo mudar o Código Civil inteiro, só que estão fazendo uma coisa aqui que é completamente absurda. Eles estão definindo responsabilidade objetiva indireta. Ou seja, hoje você tem um princípio que faz sentido, que é se você causou, você fez uma atividade ilícita que causou dano a alguém, né, que você causou dano a alguém com aquela atividade ilícita, você tem que reparar essa pessoa. Faz todo sentido, é a responsabilidade civil. Você bateu no carro de outra pessoa, mesmo que você foi sem querer, você não queria bater no carro da pessoa, coisa tal, mas você causou um ato ilícito, né, você bateu no carro da pessoa, você é obrigado a reparar o carro daquela pessoa. Não parece uma coisa razoável? Então, é razoável realmente. Isso é o que está hoje. Mas para pensar. Esse nexo causal hoje é só o nexo causal da pessoa que fez a ação com a pessoa que sofreu o dano. Eles estão querendo expandir isso para outras responsabilidades. Por exemplo, você poderia responsabilizar a empresa de carro, afinal, se a empresa de carro não tivesse construído o carro, como é que você bateria no carro da outra pessoa, não é mesmo? Então, ou seja, a Volkswagen vai ter que pagar também, a empresa que é dona que fabricou o seu carro teria responsabilidade também. Sabe-se lá o que mais que poderia vir disso daí. Um ponto que chama atenção, que parece ter sido feito para proibir armas no Brasil, porque ele faria a responsabilização do vendedor da arma e da empresa que fabricou a arma por crimes cometidos com a arma. Não tem como ter fabricante de arma no Brasil, você concorda comigo? Como é que vai ter um vendedor de arma no Brasil? Se essa arma for usada num crime, o cara é responsável por indenizar a pessoa que sofreu o atentado, né? E para isso, basta, segundo o novo texto do Código Penal, basta a comprovação estatística da relação, o que é um absurdo por si só, né? Estatística não prova, correlação não prova causalidade. Vamos entender esse caso aqui, porque é assustador. Felizmente, esse projeto está parado lá no Senado, tá? Ninguém está mexendo nisso, mas eu espero que continue, porque é uma bosta esse projeto. Essa notícia foi sugerida por João Silva, Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, esse código aqui ele é ruim por vários aspectos. Tem várias coisas absurdas aqui, tá? Não daria nem para fazer um vídeo só criticando ele. Tem que criticar vários pedaços dele, de absurdos, né? O que a gente vai falar agora é exatamente da questão da responsabilidade objetiva nesse novo projeto. Por quê? Tem dois tipos de responsabilidade civil. Responsabilidade civil, como eu falei para vocês, é aquela responsabilidade, se você causou prejuízo a alguém, você tem que reparar esse prejuízo. É uma coisa razoável. Se você, né, quebrou alguma coisa de outra pessoa, você tem que ir lá e tem que pagar o que quer que seja que você quebrou. E tem dois tipos de responsabilidade, a objetiva e a subjetiva. A subjetiva acontece quando existe culpa envolvida. Então é alguma coisa que você fez ou por culpa ou foi intencional, você de propósito fez aquilo, quebrou o carro do vizinho, porque, sei lá, você brigou com o seu vizinho, o cara torce pro Vasco, o Vasco ganhou o campeonato, você é flamenguista frustrado, quis lá quebrar o carro do vizinho de propósito, né? Você tem que indenizar, né? Ou então, quando você tem isso é o dolo, o caso do dolo, né? A culpa que você realmente fez de propósito, é o dolo. Ou então você tem culpa. Culpa é quando você não faz de propósito, mas você acaba causando problema por negligência, imprudência ou imperícia. Tu estava andando com o carro, tu não queria bater no carro do seu vizinho, mas você estava andando com o carro ali, sei lá, errou na hora de fazer a manobra, acabou batendo no carro do seu vizinho e quebrando o carro do seu vizinho. Você tem que... não é que você tenha feito intencionalmente, mas você tem que indenizar porque a culpa foi sua, né? Então, hoje já existe isso. Hoje, se você for aqui no Código Civil atual, está aqui, ó, artigo 927. Aquele que,
por ato ilícito causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Simples, tranquilo, sem problema nenhum. Mas você tem também um outro tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade objetiva. A responsabilidade civil objetiva acontece quando você é obrigado a reparar, independente de você ter culpa ou dolo. Então você não fez de propósito, você não fez por negligência, não foi em situação nenhuma, mas você tem que reparar do mesmo jeito. Então diz aqui, ó, haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza em risco para os direitos de outrem. Então o que eles estão dizendo aqui? Que se a sua atividade for uma atividade que pode causar risco por definição e alguém for ferido com essa atividade, você vai ter que reparar esse dano, independente de você ter tido culpa ou negligência. Isso significa que isso aqui já é uma coisa meio absurda no final das contas, né? Esse caso aqui tipicamente se aplica em, por exemplo, obras civis. O pessoal está construindo uma coisa, mesmo que não tenha havido negligência de ninguém, não tenha havido erro de ninguém, mas pode, né? Um prédio pode cair, pode ter um problema e coisa e tal. Um martelo pode cair do alto do prédio, né? Os empregados podem cometer algum ato, a empresa responde objetivamente por esse tipo de coisa, né? Já é uma coisa questionável, porque você tem que constatar o nexo causal no final das contas, mas existe essa responsabilidade objetiva já hoje. Só que o que é uma coisa bem simplesinha aqui no artigo 297, com um novo projeto, vira um verdadeiro tratado aqui, olha só. Então começa aqui, ó, artigo 297, a nova versão que seria, se aprovado, esse novo Código Civil, né? Aquele que causar dano ao trem fica obrigado a repará-lo, até aí a mesma coisa. Parágrafo único, haverá o dever de reparar o dano aquele cujo ato ilícito tenha causado nos termos do parágrafo único e coisa e tal desse código, que desenvolve atividade de risco especial. Então são os dois casos que já estão previstos hoje, mas aí ele inclui um terceiro caso, responsável indireto por ato de terceiro a ele vinculado por fator de animal, coisa ou tecnologia a ele subordinado. Então, ou seja, se alguma tecnologia subordinada a você, usada por terceira pessoa, causar o dano, você fica responsável por isso, você é o responsável indireto pelo ato de terceiro. E aí a coisa piora, tá? Ele coloca aqui, ó, e aí ele inclui aqui dois novos artigos, aqui, o 927A e 927B, né? E aí ele fala aqui, ó, que haverá obrigação de reparar o dano independentemente da culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano importar, por natureza dos riscos, o direito de outrem. Então está fazendo aquela outra parte aqui, né? Para a regra do caput se aplica atividade que, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. São critérios para sua avaliação, entre outros, a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência. E repara como é que isso daqui abre um caminho enorme para você responsabilizar todo mundo por qualquer coisa, né? Vamos tomar como exemplo o caso das armas, que é o caso que eu acho que é o mais crítico nesse caso aqui, né? Então, você sabe, tem gráficos que dizem que quanto mais armas, mais crimes. Existem outros gráficos que dizem o contrário, existem outras estatísticas que dizem o contrário. Mas basta uma estatística para que isso seja considerado válido para comprovar a relação. Então, as fábricas que produziram armas são culpadas pelo crime. É lógico, está aqui, ó. Está descrito aqui que a fábrica é culpada pelo crime, tem que indenizar a vítima da violência, né? Eles falam em algum outro lugar também sobre a responsabilidade não só física, mas também digital. De novo, o grande problema desse pessoal aqui, eles querem acabar com a internet, eles querem destruir a internet, né? Enfim, é um projeto que tem muitas críticas aqui, o pessoal coloca aqui uma crítica, aliás, tem várias críticas aqui, né? Novo Código Civil, modernização necessária ou ameaça à segurança jurídica? Eu diria que é uma ameaça absurda à segurança jurídica, porque em última análise permite você responsabilizar qualquer um por qualquer coisa. Você pode buscar alguma responsabilidade indireta da pessoa naquilo ali e culpar ela por aquele negócio. Isso vai recair sempre, lógico, sobre grandes empresas, sobre grandes lojas, porque né, nessa hora vale a máxima do advogado. Advogado quer ganhar a causa, mas quer ganhar a causa de cliente que tenha dinheiro. Processar cliente pobre, meu amigo, é dor de cabeça, cara. Tu pode até ganhar a causa, mas o cara não vai ter dinheiro para te pagar.
Então é por isso que eles botam isso daqui, né? Porque eles querem responsabilizar alguém pelo caso. Aí vai responsabilizar, sei lá, né, a loja de móveis porque você instalou errado, sua cama caiu e você quebrou a perna, né? Responsabiliza, entendeu? Vou procurar empresas grandes. Isso é um problema, porque isso parece justiça social, né? Não porque a pessoa que foi prejudicada é uma pessoa pobre e a empresa é uma empresa grande, coisa e tal, mas isso tem uma lógica por trás disso absurda, que é o quê? Você começa a ter um custo associado a isso na empresa. A empresa precisa aumentar os custos dela, aumentar o valor do produto para poder fazer face a esses custos. O cliente, no final das contas, vai acabar pagando por essa insegurança jurídica, né? Como eu já expliquei em vários outros casos, toda lei que coloca obrigações em uma relação voluntária, ela inevitavelmente joga a culpa para a parte mais fraca. A parte mais fraca é o que vai pagar o custo dessa lei. Por mais que a intenção tenha sido boa, a parte mais forte vai transferir esse valor, esse custo para o valor de novos bens que vão vender. E pronto, vai continuar do mesmo jeito. Vai ser a parte mais fraca que vai se ferrar nessa história, inevitavelmente, né? Agora, a questão toda é que quando você faz uma coisa que equivale um lado ao outro, nem é tão ruim. É o exemplo que eu cito do caso do 13º na CLT. É uma idiotice o 13º na CLT. Porque todas as empresas já fazem a conta do cálculo do 13º, então quando oferecem vagas de emprego, o salário já é mais baixo, justamente porque sabe que tem que botar o salário mais baixo para no final do ano pagar o 13º para a pessoa. Mas se fosse só isso, era elas por elas, não faria diferença. O problema é que não é só isso. Quando você tem a lei, você inclui a insegurança jurídica, que é o risco que você tem de algum juiz olhar e falar: ah, não, mas esse cálculo 13º aqui eu achei que está errado, tem que pagar mais. E a empresa vai ter que arcar com esse custo. E esse custo é uma perda para os dois lados, é perda para a empresa e é perda para o outro lado da relação, no caso dos empregados. No caso aqui, para o consumidor, ou para outras pessoas que estejam envolvidas na relação. Ou seja, isso daqui, sob o disfarce, ou sobre a boa intenção de garantir que todo mundo vai ter indenização de alguém, vai acabar aumentando o preço de tudo, tornando a coisa toda muito mais complicada aqui no Brasil, fazer negócio muito mais complicado, mais ainda do que já é. Felizmente, esse código, esse PL 4 de 2025, que é de autoria do Pacheco, quem mais, né? O idiota do Pacheco, tá parado, tá aguardando despacho, tá parado, ninguém vai olhar para isso daqui. Eu espero que não olhe, porque é um lixo esse PL.